Atenção! Vai começar agora uma Zudo-aula sobre o Blastoise, do curso de Papercraft. Esse módulo tem o total de algumas aulas. Hoje você vai assistir a Zudo-aula número 9. Bons estudos! Olá! Se você chegou até esse módulo do curso, você com certeza já deve ter aprendido sobre alguns Pokémon, entre eles o Squirtle e o Artodo. Descobrimos que existem algumas evoluções descartadas e um pouco sobre a anatomia dessas tartarugas. Mas hoje nós vamos aprender sobre o último dessa linha evolutiva, o Blastoise. Na Zudo-aula de hoje, você vai ver a importância do Blastoise para o ecossistema de Pokémon. Também vai aprender um pouco mais sobre a anatomia desse gigante aquático. Vai conhecer uma evolução descartada desse monstrinho e o porquê de ter sido descartada. E ver por que Blastoise é um Pokémon tão popular dentre os fãs da franquia. E agora a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre a história e curiosidades sobre esse mundo mágico dos Pokémons. Vem comigo que o Zudo Curso está começando. E aí, meu amigo, tem coisa melhor do que beber uma água bem gelada? Eu mesmo, quando tô com sede, procuro logo uma gelada, daquelas bem filtradas mesmo, sabe? E o que é que você tá fazendo aí? Tá nem prestando atenção, pô? Não, foi mal, pô. É porque eu tô concentrado aqui, porque eu pensei numa história e eu tô tentando escrever um roteiro aqui. E que história é essa? Assim, é só uma ideia, mas eu tô fazendo a história do Pokémon Blastoise, sabe? Eu tô tentando escrever como que ele é importante no mundo Pokémon. Pokémon, bicho? Mas quem vai se importar com história sobre Pokémon? Tá, mas ouve só, vou te explicar um pouco. É a história de um Pokémon de água, que ele era responsável por gerar toda a água potável de uma aldeia. Então o que é que ele faz? Isso ele faz para proteger a vida das pessoas, né, que moram lá. Só que a história ela é meio triste, porque ele só é necessário naquele lugar porque a água que corre nos rios era muito poluída. Muito poluída como? Assim, ó, pelo que eu vi aqui, todo rio que passava perto daquela cidade sofria com a população que a cidade gerava, né? Então a população jogava lixo, empresas despejavam resíduos tóxicos, era muita coisa que acabava deixando a água da região impossível de consumir, né? Como a gente já viu em um monte de lugar. E aí é que entra o Blastoise. Ele salvava aquela gente, sabe? Nossa, mas eu assisti Pokémon a minha vida toda e não lembro dessa história, pô. Mas é por isso que eu estou escrevendo essa história, para fazer um paralelo com a nossa realidade, ó. Nessa história, o Blastoise ele trabalha todo dia limpando e filtrando a água, né? Então, para que as pessoas possam continuar vivendo e aprendendo a cuidar mais sobre o meio ambiente. Ele é meio que esse professor. Que pena desse Pokémon. Mas por que você escolheu logo o Blastoise para falar na sua história? Mas é exatamente isso que a gente vai ver na Zudo-aula de hoje. Você sabe o que é um Blastoise? Cara, eu não sei, eu cheguei na cidade hoje. Sei não, meu pai tem 53 anos. Blastoise é o Pokémon número 9 da Pokédex. Ele é o último da linha evolutiva do Squirtle, evoluindo do Artodo no nível 36. Seu nome vem de Blast, que significa explosão ou explodir, e Tortoise, que significa tartaruga. Logo, ele seria a tartaruga explosão. Em japonês, seu nome é Kamekuso, que o Google traduz para caixa de tartaruga. Aí é o Google que falou. Além de ser a última evolução de um dos 3 iniciais de Kanto, também estampa a capa do jogo Pokémon Blue, de 1996. Blastoise tem a forma de uma grande tartaruga azul, com um casco laranja e 2 canhões saindo de suas costas. A água que sai dos seus canhões é tão forte que pode até perfurar camadas grossas de aço puro. Diferente do Squirtle e o Artodo, Blastoise não solta água pela boca. Então, diz a lenda na história que o Blastoise ele vive filtrando a água dentro do seu casco, e aí toda a água que ele joga pelo seu canhão é limpa e própria para o consumo do povo daquela cidade. Não sei se isso é muito higiênico, não. Tá, mas eu ainda quero saber por que o Blastoise? E por que tem tanto Pokémon na região de Kanto, logo ele? Você também já se perguntou o porquê do Blastoise ser tão famoso no mundo inteiro, sendo que em diversas listas existem vários Pokémons mais populares do que ele? Bom, uma das coisas que deixaram o Blastoise sempre nos holofotes da comunidade foram os memes.
Se você, assim como eu, é um idoso na internet, você com certeza se lembra de um garotinho que viralizou há mais de 10 anos atrás. Ele estava abrindo vários pacotes de figurinhas de Pokémon, quando de repente ele se dá conta de que tirou um card que queria muito, e assim nasceu o meme. Nunca soubemos mais informações sobre esse menino, pelo menos eu não achei nada sobre ele nas minhas pesquisas. Mas imagina só, você ser o dono de uma carta de Pokémon e conseguir vender ela por 360 mil dólares em um leilão. Bom, eu não sei vocês, mas eu com certeza teria a mesma reação daquele menino. No anime, Blastoise é visto muitas vezes como companheiro de Gary, neto do Professor Carvalho em Pokémon. Blastoise também aparece em Pokémon Origins, sendo o mascote principal do vilão Green. Porém, como você aprendeu nas videoaulas anteriores, o Blastoise nunca teve seu momento de protagonista, tendo em vista que o Squirtle do Ash nunca evoluiu no anime. E eu sinceramente acho que se o líder do Esquadrão Squirtle tivesse evoluído no anime, ele com certeza tiraria a popularidade do Charizard. Blastoises podem chegar até 1,60 m de altura e pesar cerca de 85,5 kg. Falando um pouco da sua mega evolução, sua altura não muda, continua com seus 1,60 m, porém seu peso pula para 101 kg. Em 2019, foi lançado para o Nintendo Switch Pokémon Sword and Shield, que nos apresentou mais uma forma de evolução temporária dos Pokémon, a versão Gigantamax. Nessa versão, o Blastoise pode chegar a incríveis 25 metros de altura, e seus 2 canhões nas costas agora se transformam em 31 canhões. O peso do Gigantamax Blastoise até então nunca foi revelado. Blastoise permanece sendo apenas do tipo água, o que continua deixando ele fraco contra tipo grama e elétricos, e forte contra o tipo fogo, por exemplo. Assim como o Artoodle, 87,5% dos Blastoise que você encontra nos jogos são machos, e apenas 12,5% são fêmeas. E a sua versão Shiny segue o mesmo padrão, com sua cor de pele um pouco mais pálida e seu casco passa a ter a cor verde. Tá, acho que agora eu entendi por que o Blastoise é tão importante para a sua história. Pois é, cara, se tem alguém que tem popularidade suficiente para fazer essa história dar certo é o Blastoise. Mas tem uma resposta que não foi respondida no último vídeo, sobre a evolução perdida. Você vai colocar na sua história? Ah, bem lembrado, cara. E olha que eu fui muito cobrado nisso nas aula passada, hein? Na aula passada, você aprendeu que o Artoodle deveria evoluir para outro Pokémon, o até então chamado Toutortle, e que o Blastoise seria a evolução de outro Pokémon. Esse Pokémon foi encontrado em 2019, quando uma versão beta da primeira geração de Pokémon foi vazada na internet. Ele não chegou a ter o nome revelado, o que fez a comunidade batizar ele apenas de Baby Blastoise. A curiosidade é que Blastoise foi um dos primeiros monstrinhos a ser criado pela equipe de desenvolvimento e que só foi estabelecido como forma final de Squirtle bem lá na frente, quando Pokémon Red e Blue estavam quase finalizados. Ah, agora eu entendi. Até achei o bebê Blastoise muito fofo, mas que pena que ele foi descartado dos jogos, né? Cara, agora imagina a gente descobrir isso depois de 20 anos. Tudo isso graças à internet, cara. É muito bom, cara. Tá, mas eu tô muito curioso para duas coisas. A primeira é ler essa história que você tá escrevendo, e a segunda é ver como ficou o boneco que você preparou nesse vídeo. Cara, a história eu vou ficar devendo, porque eu não terminei ainda. Mas o Papercraft eu já tenho uma ideia. Que tal se a gente ver como ficou agora? Enquanto isso, se liga aí que é hora da revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na Zudoaula de hoje, você aprendeu que o nome do Blastoise significa tartaruga explosiva e que seu corpo foi projetado para ser tão forte quanto um tanque de guerra. Você aprendeu também que ele evolui no nível 36 e é do tipo água, sendo fraco contra Pokémon tipo grama e elétrico e forte contra tipo fogo. Você viu o quão valiosas podem ser as cartinhas de Pokémon hoje em dia,
e também alguns status como altura, peso e as cores que podem variar nas suas versões Shiny. Por último, você conheceu a pré-evolução do Blastoise, descartada na versão beta do jogo, o Baby Blastoise, e quanto tempo a comunidade demorou para conhecer esse monstrinho. E hoje vocês viram que um simples Pokémon pode ser rico de informações e muitas curiosidades que a gente nem conhecia. E que a melhor forma de conhecer informações como essa é se inscrevendo aqui no canal Zou do Mundo, né? E agora, para ficar tudo certo, você só precisa deixar o seu like, se inscrever se ainda não for inscrito. Se já for inscrito, você vai mandar essa videoaula para algum amigo que ainda não conhece o canal e deixar seu comentário falando o que você achou dessa Zudoaula. Até a próxima, tchau! Tchau!